Estatística e aquicultura, a fusão de pura loucura, ou melhor, cultura. Bem, pessoal, vamos falar sobre o algoritmo Hamiltoniano Monte Carlo. Já falamos sobre a estatística bayesiana, falamos um pouco sobre o método de Monte Carlo, a diferença do método Monte Carlo via cadeia de Markov e o método Monte Carlo simples. Falamos um pouco sobre o algoritmo de amostragem, o Gibbs, o Metropolis Hastings, e hoje vamos abordar o algoritmo Hamiltoniano Monte Carlo, que é o algoritmo muito utilizado pela linguagem STAN, linguagem de programação de modelos bayesianos e estatísticos. Bem, o Hamilton da Fórmula 1 não tem nada a ver com o método, coloquei aqui só para chamar a atenção de vocês, mas o principal divulgador desse método é o professor Radford Neal, coloquei no tradutor aí para acertar o nome dele para falar para vocês. Ele é professor de Estatística e Computação da Universidade de Toronto. E desde a década de 80 esse método foi bem desenvolvido e está na literatura, definido como híbrido de Monte Carlo no começo. Depois que essas informações ficaram mais acessíveis aos médios mortais, uma década depois, a partir de alguns outros autores, ele mudou o nome para Hamiltoniano Monte Carlo. E foi esse sujeito que enxergaria o potencial do método para problemas estatísticos aplicados no seu trabalho pioneiríssimo em redes neurais bayesianas. O método ele faz parte da grande família MCMC, que usa derivadas de funções de densidades amostradas para gerar transições eficientes, que investigam o espaço paramétrico até então desconhecido, né? A famosa distribuição a posteriori. E ela tenta fazer isso da melhor forma possível. Ela usa simulações aproximadas da dinâmica hamiltoniana baseada na integração numérica corrigida e também executa a etapa de aceitação e rejeição igual o Metropolis Hastings e o Gibbs. Bem, traduzindo as poucas palavras bonitas ditas anteriormente, nós temos um espaço paramétrico até então desconhecido. Gostaríamos de fazer amostras de forma aleatória através do método de Monte Carlo, que, como já foi dito em alguns vídeos anteriores, portanto, recomendo vocês assistirem. A gente quer fazer amostras aqui de aleatória para poder entender como é que é essa distribuição a posteriori, até então desconhecida. Através da autocorrelação, né, que é a cadeia de Monte Carlo via cadeia de Markov, essa autocorrelação, essa dependência com a observação passada, ela restringe uma observação o mais próximo possível dessa distribuição de interesse, e não fora dela. Além disso, a gente vai ter também o critério, crivo de aceitação e rejeição para que, de fato, a gente faça uma transição de uma iteração a outra. A grande questão é o seguinte, os outros algoritmos, eles faziam as amostras de forma aleatória nessa distribuição a posteriori, porém, o mais interessante é que se a gente tivesse um algoritmo que se restringisse principalmente aqui no cume dessa distribuição, que é onde a gente tem mais interesse de fazer algum tipo de inferência, né, seja ela pontual ou intervalar, seria super interessante, porque a gente não gastaria tempo amostrando todo o espaço paramétrico e a gente amostraria, claro, todo o espaço, porém a gente tentaria priorizar amostras mais no topo do que na base, por exemplo, embora que é super importante também a amostra, tá? A base. Mas a ideia é se restringir no espaço dentro dessa densidade a posteriori de distribuição de probabilidade na região de maior interesse. E se a gente conseguisse fazer isso, consequentemente, a gente teria um algoritmo que convergisse muito mais rápido do que os outros algoritmos. E essa é a intenção do algoritmo hamiltoniano. Ele surgiu a partir dessa concepção. Inspirado na física mecânica, o algoritmo hamiltoniano, ele inverte a distribuição a posteriori, o espaço paramétrico desconhecido, e utiliza-se do princípio de gravidade para fazer amostras aleatórias direcionadas. De que forma? Vou utilizar esse blog de Alex Rogoznikov, que fala muito bem sobre a analogia física do algoritmo hamiltoniano. Suponha que o algoritmo execute uma simulação física do espaço paramétrico alvo, considerando o vetor de parâmetros como uma partícula no espaço n-dimensional. A superfície nesse espaço ela é irregular, ou seja, tem vales e montanhas, e é determinada pela função de densidade de probabilidade a posteriori. Essa função ela é transformada
logaritmizada, e espelhada com um sinal negativo. Ou seja, existe uma reflexão, uma rotação com relação ao eixo imaginário, para deixar ela de cabeça para baixo. Suponha também que essa superfície não tem atrito e que o amostrador ele desliza nesse espaço em uma direção aleatória, coletando informação ao longo de sua trajetória. Assim, no final de várias iterações, pode-se inferir alguma coisa sobre a formação da superfície por onde essa partícula deslizou. Considerando o mecanismo de aceitação muito utilizado no Metropolis Race, as propostas estão dentro da região de alta probabilidade de distribuição-alvo, consequentemente, menos propostas são rejeitadas, podendo se afastar do ponto de partida para que cada cadeia explore eficientemente todo o formato do alvo em menos tempo. Bem, agora a gente vai ver tudo isso um pouco mais detalhado, um pouco mais teórico, e gostaria da atenção de vocês. O algoritmo introduz uma variável auxiliar, que essa variável auxiliar tem a função análoga ao momento da física, tá? Que eu vou chamar de ρ, nos parâmetros da distribuição alvo θ. E a densidade conjunta de ρ θ é dada por probabilidade de ρ dado θ vezes a probabilidade de θ. Na maioria das aplicações do algoritmo hamiltoniano de Monte Carlo, incluindo o STAM, a densidade da variável auxiliar momento é uma normal multivariada que não depende dos parâmetros θ. Portanto, o ρ tem uma distribuição multinormal com média zero e variância m, onde m é uma matriz que é chamada de métrica euclidiana. Ela pode ser vista como uma transformação do espaço paramétrico que torna a amostragem mais eficiente. Qualquer dúvida, leia Bittencourt 2017 para mais detalhes. Então, como foi dito, essa função, certo? Onde ela é função dos parâmetros e dessa nova variável auxiliar momento, ela é transformada, ou seja, logaritmizada e multiplicada por menos para inverter essa função, rotacionar essa função, certo? Ao redor de um eixo e deixar ela de cabeça para baixo, para que a gente possa simular a força da gravidade, assim como na física mecânica. E, por conta disso, chamamos a função de H, hamiltoniana. Como a probabilidade conjunta é dada pela probabilidade condicional vezes a probabilidade marginal, vamos ter esse resultado. Chamaremos menos log de P, ρ dado θ, de T, ρ dado θ, e menos log de P, θ, de V θ. Essa função está relacionada à energia cinética e essa função está relacionada à energia potencial, análogo à física. Uma vez entendido isso, vamos entender a transição do algoritmo passo a passo das equações hamiltonianas. Essa função hamiltoniana gera uma transição mostrando, primeiramente, o momento auxiliar. Primeiro passo, escolhe um valor aleatório para o momento ρ, dado por essa distribuição muito normal, de média zero e variância m. A partir do valor atual dos parâmetros θ, uma transição para o novo estado é gerado em 2 passos, antes de ser submetido a uma etapa de aceitação do Metropolis Race. Primeiro, um valor para o momento é desenhado independente dos valores atuais do parâmetro, então perceba que ρ independe do valor de θ, e em seguida o sistema conjunto θ e ρ composto pelos valores atuais dos parâmetros de θ e novo impulso de ρ é determinado através das equações hamiltonianas, que é o segundo passo. Como a densidade do momento é independente da densidade alvo, ou seja, P de ρ dado θ é igual a P de ρ, consequentemente, a derivada dessa função vai ser igual a zero. Portanto, essa função vai ser igual a V de θ, produzindo um par de θ e ρ das seguintes equações hamiltonianas. Então, a gente tem uma simplificação do sistema de equações hamiltonianas. E o terceiro passo lida com o integrador leapfrog, que a gente vai ver com mais detalhe. Para resolver a equação diferencial hamiltoniana dos dois estados, a linguagem STAM e outras implementações do algoritmo hamiltoniano Monte Carlo usam o integrador de Leapfrog. Ele é um algoritmo de interpretação numérica especificamente adaptado para fornecer resultados estáveis para o sistema de equações hamiltonianas. Como a maioria dos integradores numéricos, o Leapfrog ele executa etapas discretas de um pequeno intervalo de tempo, que no nosso caso a gente vai chamar de intervalo discretizado por epsilon.
um hiperparâmetro desse algoritmo. É aqui desse integrador Leapfrog que acontece os saltos do sapo. O algoritmo saltante se baseia no momento definido de forma aleatória, independente do vetor de parâmetros e do valor do momento anterior. Uma vez definido esse momento, ele tem um salto de meia vida do momento, tá? Então, ele é atualizado por meio passo do momento. Em seguida, é atualizada a posição em que se encontra essa partícula, esse vetor de n dimensão, e depois, novamente, o meio sato do momento, e assim sucessivamente, L vezes. Então, L é o hiperparâmetro que dimensiona a quantidade de saltos ao longo do percurso dessa partícula. Assim, o algoritmo hamiltoniano Monte Carlo ele possui três hiperparâmetros a serem definidos: a discretização de tempo, epsilon, a métrica m e o número de passos dados, L. Discretização de tempo, epsilon, é o intervalo de tempo necessário para a maioria dos integradores numéricos, isso é comum. M pode ser visto como uma transformação do espaço paramétrico que torna a amostragem mais eficiente. E L, o número de passos dados necessário para o integrador Leapfrog. Portanto, o total da simulação será L vezes epsilon, que é o número de passos, vezes um intervalo de tempo discretizado. Esses hiperparâmetros precisam ser bem definidos, porque a qualidade e a eficiência da convergência das cadeias vão depender da definição desses hiperparâmetros. Então, precisamos afinar esses hiperparâmetros de uma forma que produza a melhor eficiência desse algoritmo hamiltoniano Monte Carlo. Por exemplo, se a discretização do tempo for muito grande, o algoritmo vai levar muito tempo para atingir a convergência, mas ele vai fazer a amostragem perfeita, mais próximo possível do real, do espaço paramétrico desconhecido. Agora, se a discretização for alta, ele pode dar saltos muito grandes e não reconhecer o espaço paramétrico desconhecido de forma precisa. E isso era o principal desafio do algoritmo para que ele se torne mais utilizado para as demais pessoas, afinar esses hiperparâmetros. Portanto, surgiu um amostrador muito eficiente chamado NUTS, que afina esses hiperparâmetros de forma automatizada. Bem, mas devido ao tamanho desse vídeo, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e bons estudos para vocês.